Olá, bom dia, meus queridos amigos. Hoje eu vou que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo se faça presente na sua vida. Hoje eu vou começar um quadro aqui no canal e esse quadro tem a seguinte pergunta, aliás, o seguinte título, né? Perguntas que eu faria a um pastor, né? Esse é o quadro deste canal, né? Desse conteúdo aqui. E a primeira pergunta que você, telespectador, né, do YouTube, né, desse nosso querido canal, possivelmente me faria em algum momento é: Gênesis 1 é literal ou é ou é parábola, ou é alguma coisa assim, né? Fictício, né? Aconteceu de verdade ou é mentira, né? Queridos, Gênesis capítulo 1, do verso 1 até o verso 31, todos esses versos, e toda a Bíblia, consequentemente, ela é literal, ok? Claro, tirando aí a parte das profecias, né? Que os animais simbolizam poderes, tronos, enfim, reis, né? Então os animais propriamente não são animais, né? São representações, né? Tirando essa parte profética das escrituras, né? Tudo o que está nas escrituras é literal, ok? Então, o modo como Moisés constrói as suas variadas frases, né, ao longo do capítulo 1, nos diz que claramente este capítulo foi literal, ok? Até porque envolve uma lei que Deus colocou em nosso mundo, né? Olha só, eu vou ler até o verso 3, né? Que diz assim, até o verso 5, melhor dizendo, que eu vou ler, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, olha aqui. Essa expressão houve tarde e manhã significa que nada mais é que Deus estava cumprindo uma lei. E qual era essa lei? A lei da rotatividade, ou seja, a Terra tem rotação. E se a Terra tem rotação, não pode ser alegoria, não pode ser parábola, não pode ser um conto falso, né? Tem de haver uma realidade. E a criação do mundo, ela é uma realidade. O mundo foi criado pelas mãos de um Deus criador e que nos ama muito, né? Então, a literalidade do livro de Gênesis, né, do 1 até o capítulo 50, ela é real e ela aconteceu, ok? Então nós temos aqui vários elementos que nos diz respeito ao acontecimento factual da criação
da terra, né? Por exemplo, temos aqui, no quarto dia, temos aqui a luz do sol, né? Que o surgimento do sol, a priori, entendemos que o sol surgiu no quarto dia, né? Com a criação do luzeiro maior e do luzeiro menor, né? Mas não, sabe por quê? Porque o luzeiro maior e o luzeiro menor, eles já existiam. No quarto dia, quando surge a luz do sol e a luz da lua, né, nada mais é do que Deus chama o sol para a sua atividade, né? O sol, ele surgiu, ele já existia, só que ele como se tivesse adormecido, entende? E a lua também, como se tivesse adormecido, né? Mas quando Deus invoca a presença do sol e quando Deus invoca a presença da lua, aí sim a luz do sol e da lua passam a ser refletida na terra, recém-construída, recém-criada, né? Então, até pelo verbo em hebraico, assar, né? Até pelo modo como Moisés escreveu o hebraico, aqui dá esse sentido, dá essa compreensão para a gente, né? No modo original. Quando Deus, ou seja, os luzeiros já existiam, porém eles não emitiam calor, eles não emitiam a sua radiação, né? Eles não irradiavam a sua energia, né? Mas a partir do momento que Deus chama os elementos físicos a sua existência, né? Ou seja, a partir do momento que eles invocam que o sol passe a brilhar e a lua também, aí é que eles estão em plena função pela qual eles foram criados, né? Então veja, a literalidade de Gênesis 1, ela se reflete por vários aspectos na Bíblia, né? Por quê? Porque a literalidade de Gênesis 1, ou seja, houve tarde de manhã, primeiro dia, houve tarde de manhã, segundo dia, vai ocorrer em algumas profecias, né? Daniel, Apocalipse, né? Então haverá essa sequência, dia, né? Um ano, um dia para cada ano, né? Olha aí. Então, negar a existência da realidade de Gênesis 1 é comprometer a Bíblia toda, é colocar aquilo que Deus disse por terra, e isso é algo terrível, ok? Então, espero ter te ajudado nesta primeira pergunta que vocês me fariam, né? Perguntas que eu faria a um pastor, correto? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima pergunta, se Deus quiser.